Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero acolher a você com alegria para este vídeo em que nós iremos meditar sobre a liturgia da palavra do 23º domingo do tempo comum. O evangelho proclamado pela igreja neste domingo é de Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. O tema desse evangelho, o tema principal, é a correção fraterna. Mas antes de começarmos a falar sobre este tema, é importante entendermos o contexto desse capítulo. O capítulo 18 do Evangelho de São Mateus trata-se do discurso de Jesus à igreja. Jesus, ele dá alguns princípios, algumas diretrizes de como seus discípulos devem viver a vida em comunidade. E é nesse contexto que se insere a correção fraterna. É sempre para o bem da igreja, para a unidade dos irmãos. Nós somos chamados, como nos diz São Paulo, a viver na unidade pelo vínculo do Espírito Santo. E o Senhor, antes de sua partida do nosso meio, ele rezou pela unidade da sua igreja, rezou pela unidade dos seus discípulos. E nós somos chamados a viver nesta unidade porque somos o corpo de Cristo. Somos membros deste corpo e devemos colaborar uns com os outros, sendo coordenados, sendo comandados pela cabeça que é o próprio Cristo. Por isso, o corpo de Cristo não é lugar de divisões, pelo contrário, o corpo de Cristo é o lugar da unidade. E esta unidade deve buscar a sua fonte de inspiração na própria comunhão da Santíssima Trindade. A caridade fraterna busca o seu princípio justamente em Deus, que é uno e trino. Deus que é um mistério de comunhão. E Orígenes, um pensador do início do cristianismo, diz que nós devemos nos exercitar nesta sinfonia da Santíssima Trindade. Somos chamados a isso. E é para isso que nós vivemos em comunidade e essa deve ser a nossa luta contínua. Porém, como vivemos com irmãos e nós mesmos que somos falhos, pecadores e limitados, muitas vezes iremos nos deparar com situações que precisam então ser corrigidas, precisam ser admoestadas e tudo isso para o bem do próprio corpo. No Evangelho de hoje, Jesus nos fala desta correção fraterna, mas nós devemos ter diante dos nossos olhos sempre o princípio da correção fraterna. O porquê é que o Senhor nos faz esse pedido da correção fraterna? É sempre para ganhar os nossos irmãos. É sempre para trabalharmos pela salvação dos nossos irmãos. A correção fraterna não se trata de nós mostrarmos ao outro que nós estamos certos e ele está errado, mas é um princípio sempre de caridade. É um princípio de misericórdia. Inclusive, dentre as obras de misericórdia, nós encontramos duas obras de misericórdia espirituais que nos ajudam a trabalhar pelo bem do próximo e pelo bem da comunidade eclesial. Uma das obras de misericórdia é advertir os pecadores, advertir aqueles que estão no erro para que voltem ao caminho da verdade. Esse é o tema da primeira leitura de hoje. E a primeira leitura, Deus pede ao profeta que não se cale quando precisa admoestar aqueles que estão no erro em nome do próprio Deus. Mas isso sempre feito em nome de Deus e partindo do princípio da caridade para ganhar aquele irmão, para trabalhar pela sua salvação. E o padre Gabriel de Santa Maria Madalena, ele fala que é importante nós trabalharmos esse aspecto de advertir os que estão no erro e ajudar a eles a voltarem ao caminho da verdade, especialmente aqueles que têm uma função de responsabilidade. Porque na comunidade, na vida eclesial, o Papa Bento XVI recordava isso numa das suas homilias, quando falava da correção fraterna, de que nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Mas isso também em outros ambientes. No próprio ambiente familiar, nós também somos corresponsáveis. E o Padre Gabriel de Santa Maria Madalena, ele diz o seguinte: é sempre grande responsabilidade de quem recebeu este chamado semelhante ao do profeta, pastores do povo de Deus,
superiores religiosos, pais e mães de família, educadores. Está a salvação deles ligada ao zelo em guardar o seu rebanho, grande ou pequeno que seja. Deixar perecer no pecado um filho ou um irmão sem lhe estender a mão é um ato vil, é traição, é egoísmo, de que Deus pedirá estreitas contas. Então, esse advertir os pecadores, advertir os que estão no erro, é um dever de caridade. E é sempre aqui, não nos esqueçamos nunca, da finalidade, que é ganhar os nossos irmãos. E não simplesmente jogar a verdade nos seus rostos e colocar a clara verdade simplesmente para humilhar o outro. Mas, na verdade, é um princípio de caridade. A segunda obra de misericórdia, que tem a ver com a correção fraterna, é perdoar as ofensas de bom grado. Precisamos estar sempre dispostos a perdoar. Eu costumo dizer nas minhas homilias, na minha paróquia, justamente que o perdão é uma atitude que nós devemos cultivar no nosso coração já anteriormente à ofensa cometida. Nós devemos ter como princípio, nós devemos ter como propósito o desejo de perdoar sempre a qualquer pessoa que cometa qualquer ofensa contra nós em qualquer momento da nossa vida. Esse deve ser um princípio básico para o cristão. Cultivar no seu coração o desejo de perdoar mesmo antes de ser ofendidos. E a segunda leitura desse domingo, ela também nos apresenta um horizonte maravilhoso e nos coloca dentro desse âmbito da caridade, de ganhar os nossos irmãos, da vivência fraterna. A segunda leitura, que é da carta aos Romanos, no capítulo 13, nos diz: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, porque o amor, a prática do amor, a prática da caridade, ela é o cumprimento de toda a lei. E o amor mútuo, ele é uma exigência da própria natureza humana. Nós fomos criados por Deus por amor e para amar. A nossa natureza humana exige isso, a nossa estrutura antropológica. Mas Deus também quis proteger esta exigência com um mandamento, quando Ele nos pede para amarmos o próximo como a nós mesmos. E todos os preceitos da Sagrada Escritura, todos os mandamentos, sejam eles positivos ou negativos, os mandamentos que regulam as relações humanas, eles culminam no amor. E nós temos, se nós olharmos os mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos, como são conhecidos, nós vamos ver lá que temos duas tábuas. A tábua do amor a Deus, os primeiros mandamentos, e são os primeiros 3, e nós temos a tábua do amor ao próximo, que são os outros 7 mandamentos. Na verdade, são mais mandamentos do que, inclusive, o amor a Deus. Então, o amor, ele deve sempre estar ordenado, esta caridade fraterna deve estar sempre ordenada, não só ao bem material dos nossos irmãos, mas também ao bem espiritual e eterno. Ou seja, devemos trabalhar pela salvação do nosso irmão. Esse é o princípio que Jesus coloca diante de nós. Esse é o princípio eclesial. Nós devemos querer a salvação dos outros como a nossa própria salvação. Aliás, para que nós nos salvemos, é condição de que nós também trabalhemos pela salvação do outro. A salvação, ela é individual, mas sem nós trabalharmos pela salvação do outro, nós também não iremos nos salvar, porque a caridade fraterna é necessária, é um critério necessário, uma condição necessária para a nossa própria salvação. E Jesus, ao nos falar da correção fraterna, ele nos aponta 3 passos que nós devemos seguir para que ela seja realizada. Primeiramente, se o nosso irmão pecou contra nós, nós devemos chamá-los a sós. Depois, se ele não nos ouviu, devemos chamar algumas testemunhas idôneas. Se nem assim esse nosso irmão nos ouviu, nós devemos levar a causa à igreja. E veja, é muito importante seguir esses passos, porque a nossa tendência, às vezes, de autojustificativa, ou muitas vezes quando nós nos colocamos de vítima, nos sentimos ofendidos, é nós querermos nos queixar para outras pessoas
a respeito de uma ofensa, de algo que os nossos irmãos nos fizeram, e assim nos colocarmos numa posição de coitados, de vítimas, para que os outros tomem o nosso partido, tomem a nossa posição. E aqui é uma coisa muito errada que nós fazemos. Antes de irmos resolver com a própria pessoa que nos causou uma ofensa, nós queremos levar aquilo para os outros, para sermos apoiados e então para, de alguma maneira, fazer com que os outros também ajudem o nosso ego a ficar inflado e assim acariciem o nosso ego. Mas então esses passos que Jesus ele nos apresenta, eles são fundamentais nós seguirmos para nós, diante de uma ofensa do outro, nós não tornarmos a situação pior e nós mesmos não pecarmos por causa dessa situação. E lembrando sempre da finalidade, do objetivo, que é ganhar o nosso irmão. Santo Agostinho tem um sermão que ele aprofunda esse tema da correção fraterna. Eu gostaria de ler 2 pensamentos de Santo Agostinho a respeito desse tema da correção. Ele diz: devemos corrigir com amor, não com a avareza de fazer o mal, mas com a intenção de corrigir. Se não fazeis assim, vos fazeis piores do que aquele que peca. E aí, um outro pensamento de Santo Agostinho que nos ajuda a pensar muito bem nessa questão da correção fraterna. O porquê que nós devemos procurar corrigir o nosso irmão. Não deve ser simplesmente porque nós nos sentimos ofendidos, magoados, porque nós estamos mal. Não é esse o princípio da correção fraterna. E esse pensamento aqui de Santo Agostinho nos ajuda a pensar de maneira muito mais profunda esta questão. Santo Agostinho nos diz: por que corriges ao próximo? Porque te dói que ele tenha pecado contra ti? Deus te livre. Se o fazes pelo amor que tens a ti mesmo, nada fazes. Mas se o fazes por amor do próximo, obras muito bem. Considera as palavras do texto, para ver pelo amor de quem deves fazer, se pelo teu próprio ou pelo dele. As palavras são estas: se te ouvir, ganhaste teu irmão. Então, meus queridos, nós somos chamados a corrigir o outro não simplesmente porque nós nos sentimos ofendidos, mas para não perder o nosso irmão. É um princípio de caridade. Nós não olhamos para o nosso próprio bem, mas nós olhamos para o bem espiritual e o bem eterno do outro. Procuramos trabalhar pela salvação do outro com todas as nossas forças. E nesta realidade da correção fraterna, nós devemos nos exercitar, sobretudo, na humildade, para não cairmos na presunção de estarmos certos e simplesmente o outro errado. Devemos trabalhar a humildade no nosso coração, porque também, na vida de comunidade, nós mesmos talvez precisemos ser corrigidos pelo nosso próximo, e devemos estar abertos também para acolher a correção que o outro queira nos oferecer. Por isso, nós devemos levar em consideração aquilo que nos diz a própria palavra de Deus, que Deus também é aquele que, em alguns momentos, nos corrige. E por que Deus nos corrige? Deus nos corrige porque nos ama. E a correção de Deus muitas vezes se manifesta também através de um irmão nosso, através de alguém que se aproxima de nós e nos diz o que nós devemos mudar, o que nós devemos nos corrigir. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, a carta nos diz: pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhece por seu filho. Ora, qual é o filho a quem seu pai não corrige? Mas se permanecesseis sem correção, que é comum a todos, seríeis bastardos e não filhos legítimos. E depois, mais para frente um pouquinho, a carta nos diz: é verdade que toda correção parece de momento antes motivo de pesar que de alegria. Mais tarde, porém, granjeia aos que por ela se exercitam o melhor fruto de justiça e de paz. Então devemos saber que a nossa disposição para corrigir os outros, para ganhá-lo, para salvá-lo, deve estar na mesma medida também em que nós aceitamos a correção para a nossa própria conversão, para o nosso próprio bem e para estarmos no caminho de Deus.
Uma outra coisa muito importante a respeito da correção fraterna, que é justamente isso, corrigirmos o outro pelo bem do outro e não simplesmente porque nós estamos magoados, ofendidos e irritados, é um conselho também que São José Maria Escrivá nos dá. No seu livro Caminho, no ponto número 10, São José Maria Escrivá nos diz: não repreendas quando sentes a indignação pela falta cometida. Espera pelo dia seguinte ou mais tempo ainda, e depois tranquilo e com a intenção purificada, não deixes de repreender. Conseguirás mais com uma palavra afetuosa do que com 3 horas de briga. Modera o teu gênio. Então, meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo a Igreja coloca diante de nós esse tema da correção fraterna, que é para a unidade do corpo de Cristo, que é a Igreja. É para trabalharmos pela salvação do nosso irmão, é para crescermos na caridade, é para trabalharmos pelo bem eterno e espiritual dos nossos irmãos. Que nós nos exercitemos no zelo pelos nossos irmãos para ganhá-los para Cristo e que nós também nos exercitemos na humildade para aceitarmos a correção quando nós mesmos precisarmos dela. Que o Senhor nos ajude e nós queremos concluir este nosso momento com a oração deste dia, que é a oração da coleta da própria missa deste domingo, que nos faz uma belíssima oração e nós queremos concluir com ela. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei a vossos fiéis exprimir com seus dons a devida adoração de vossa grandeza e fazei que a nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.